Tudo bem? Tudo bem. Bom, quando o Dani me convidou e me disse que eu faria uma apresentação aqui para vocês, eu fiquei muito animada, muito feliz. E aí eu comecei a pensar o que eu falaria para vocês. E ali, naquele momento, me bateu cara, eu tenho 18 anos. O que eu vou falar para essas pessoas? Para pessoas mais velhas e muito mais experientes que eu. E ali, naquele momento de reflexão, eu lembrei de um estudo de Paulo Freire. Numa das suas últimas obras, antes de morrer, Paulo Freire fala sobre a diferença entre falar para e falar com. Falar para gera hierarquia. Falar com gera conexão, troca, empatia. E naquele momento eu percebi que eu estava querendo falar para vocês, em vez de querer falar com vocês. E hoje aqui, tudo que eu quero é falar com, gerar troca, contar minhas experiências e que também vocês participem e contem as de vocês. Eu não sou um prodígio, nunca fui. Para eu ir bem na escola, eu tinha que estudar. Toda a bagagem que eu tenho de tênis, eu tive que treinar muito para chegar até ali. E eu tenho minhas ressalvas com as grandes histórias de sucesso. Porque elas geram impacto, mas elas também geram muita distância. É claro que é muito legal a gente ouvir histórias de pessoas como Michael Jordan, Ayrton Senna, Serena Williams. Mas quantos de nós aqui nasceram com essa genialidade que eles têm? Quantos de nós aqui conseguem fazer o que eles fazem? Então aqui eu quero trazer para vocês histórias comuns que eu vivi. Não necessariamente vocês passaram por histórias iguais, mas provavelmente por sensações ou percepções parecidas com as que eu passei. Então, primeira coisa que eu queria falar é, eu não tô aqui para mudar a vida de vocês. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse controle, eu não tenho uma história que vai mudar os rumos do que vocês fizeram. Mas eu acredito muito que toda grande mudança nasce de um pequeno gesto. E se eu puder pelo menos ser uma semente para vocês continuarem nutrindo e regando e daqui para frente sempre evoluírem, eu já saio daqui mais do que satisfeita. Então, uma coisa que eu acredito muito é que todo acontecimento, paradoxalmente, ele não ensina nada. Mas em tudo que acontece, nós podemos aprender algo. Então, o tênis, ele não me ensinou nada. Mas eu escolhi aprender muito com ele. Essa aqui é a Catarininha de 8 anos, quando eu começo a jogar tênis. Ali, depois da minha primeira aula, e aí eu tenho essa história que é muito legal, depois da primeira aula, eu saí dessa aula de tênis e fui para minha aula de inglês. E lá, e até hoje eu tenho essa mesma professora, né, desde os 8 até hoje em dia. E ela me conta, que eu nem lembro disso, mas ela me conta que quando eu cheguei na aula, eu falei que eu ia ser tenista profissional. E ali eu decidi que eu seria tenista. E desde então, todos os dias eu acordo e eu escolho e eu decido ser tenista profissional. Essa aqui sou eu no meu primeiro torneio. Eu tinha acho que uns 9, 10 anos. E eu tomei 6-0, 6-0. Um passeio. Ali eu entendi que pra gente ser bom em algo, primeiro a gente precisa ser ruim. E é muito clichê falar isso, né? Parece tão óbvio, mas quantas vezes a gente não esquece disso? Quantas vezes a gente fala, eu não vou começar a fazer aula de inglês porque eu sou muito ruim com idiomas. Ou, não, eu não vou fazer isso porque, cara, não tenho habilidade, não tenho coordenação, não combina comigo. Pessoal, spoiler, toda vez que você começa algo, você vai ser ruim naquilo. Você precisa ser ruim naquilo, ninguém nasce sabendo. Então, naquele dia, depois de 6-0, 6-0, eu decido continuar. Porque eu tinha entendido que, para ser boa naquilo, primeiro eu seria muito ruim. Então, entendam que, toda vez que vocês falarem, cara,
Não vou fazer isso porque, putz, vai levar tempo. Vai levar tempo. Leva tempo para você aprender inglês. Leva uns anos. Spoiler, de novo, o tempo vai passar de qualquer maneira. Você pode escolher que esse tempo passe e ao final dele você saiba falar inglês, você saiba jogar tênis, você seja uma pessoa melhor, ou não. Ganha quem continua. Sempre. Aqui, então, 4 anos depois, eu ganho dessa menina que eu perdi no 6060, no meu primeiro torneio, e eu me torno número 1 juvenil de 14 anos no Brasil. Uma semana depois, eu descubro que eu tenho uma fissura na vértebra. Essa aqui sou eu no meu primeiro dia de fisioterapia. Ali eu entendi que nada é, tudo está. Numa semana, eu era número 1 juvenil, um grande feito para mim naquela época, e na outra eu estava lesionada sem expectativa de quando eu voltaria a jogar. Existe uma história que eu gosto muito, que é a do sábio e do turista. O turista foi viajar e ele ficaria na casa do sábio. Chegando na casa do sábio, o turista percebe que há muita pouca coisa, pouquíssimos móveis, alguns livros, uma cama. O turista pergunta para o sábio: onde estão seus móveis? O sábio olha para o turista e questiona: onde estão os seus? O turista, meio sem entender, responde: eu só estou aqui de passagem. E o sábio responde: eu também. Tudo é passageiro. Eu estou tenista hoje, eu estou com essa roupa. Provavelmente daqui a um tempo, essa roupa ela vai estar velha, eu vou doar, ela não vai estar mais comigo. Não vou ser tenista para sempre. Então, o que eu mais entendi naquela época era a fugacidade dos momentos. Tudo passa muito rápido. E dentro disso, o que eu escolho sempre, diariamente para a minha vida, é desfrutar ao máximo desse processo que é finito, que ele vai acabar. E tudo que eu faço é para que eles sejam eternos enquanto durarem. Essa aqui é minha família. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. 3 das pessoas mais inteligentes e mais incríveis que eu já conheci. Ano passado, num jantar com a minha mãe, eu já estava morando em São Paulo, nós estamos conversando, e ela fala: Catarina, e aí? Inscrição pro vestibular acaba semana que vem. Eu nem tinha ideia. Você não vai fazer? Falei: não vou fazer, sou tenista profissional, não vou fazer. E para os meus pais, aquilo foi, assim, muito diferente, porque minha mãe, por exemplo, tem 2 faculdades. Meu pai, formado, minha irmã, médica. Ali, naquele momento, eu entendi que ninguém precisava acreditar em mim. Ninguém. Meus pais, eles não têm obrigação nenhuma de acreditar em mim. O Daniel não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim, ninguém tem obrigação de acreditar em mim. Além de mim mesmo. E toda vez que eu escolho dizer não para essas pessoas, que tudo bem vocês não quererem acreditar em mim, eu digo sim para mim mesma. E isso me ajuda muito. Porque, de fato, eles não precisam acreditar. Mas eu sei o quanto eu acredito e o quanto isso me leva para frente. Aqui temos um dos fatídicos momentos da nossa trajetória como equipe e como projeto. Eu gosto de falar que eu não entrei no tênis profissional. Eu fui, assim, chutada no tênis profissional. Um rolo compressor passou por cima de mim para dar boas-vindas. A gente começa jogando o nosso primeiro quali de torneio profissional em Curitiba e a gente perde num jogo horrível. Um pouco depois, vamos para o Paraguai, mais um jogo, nada bom. Até que no começo desse ano, a gente vai para Blumenau. Em Blumenau, ganhamos o primeiro jogo no quali. Sensacional. Muito legal. Jogando bem, jogando firme. E aí, tem laser, Dani, isso aqui?
E aí a gente vai enfrentar essa americana aqui, essa figura, na última rodada do quali. E ali eu tomo outro 6-0, 6-0. Mas assim, o 6-0, 6-0 de tirar a dignidade, tá, pessoal? Foi assim... Ela passou por cima de mim de tal forma que não tem explicação. Ali eu entendo muito sobre comprometimento e excelência. Porque eu saio daquele jogo muito chateada, eu saio daquele jogo muito desiludida. Porque eu saí, eu falei, cara, eu não tô nem perto de chegar nesse nível. Não é nem perto. Foi um jogo muito difícil pra mim. A partir daquele dia, eu escolho que absolutamente tudo que me fosse proposto fazer, eu faria com excelência e com todo o comprometimento que eu fizesse. Porque se eu tenho uma certeza, é que se a gente fizer tudo perfeito, não é garantido nada, absolutamente nada. Mas o que é garantido, que se a gente não fizer, a gente não chega. Outro momento sensacional pra gente. Esse aqui sou eu e o Dani, depois de ganharmos o primeiro ponto. E aí aqui eu quero mostrar pra vocês o vídeo. Esse provavelmente foi um dos picos máximos assim de paixão que eu já senti e que acho que a gente sentiu como equipe dentro de algo que eu fiz. Foi assim uma sensação e um momento completamente indescritível. Eu estava com toda a minha equipe ali e infelizmente a gente não pegou eles vibrando, mas foi uma das sensações mais inacreditáveis que eu já vivi. Mais tardar, naquele dia, eu entendi muito sobre a paixão. E a paixão que a gente tem por isso aqui é enorme. Mas isso aqui dura 5 minutos. Isso aqui durou 5 minutos, até menos. Porque esses momentos, eles são escassos, eles são raros. E que bom que eles são, porque a escassez gera valor. A raridade desses momentos fazem eles serem tão eufóricos. Então, o que a gente é verdadeiramente apaixonado é pelo processo. É por cada treino, cada conversa, cada torneio, cada reflexão. Tudo, absolutamente tudo que a gente vive ali dentro, a gente vive com a maior paixão que a gente possa. Porque quando você vive por isso aqui, quando a gente vive só por esses momentos, você vive esperando a sexta-feira, você vive esperando as férias, você vive esperando o título. E, de novo, eles são raros, eles são escassos. Quando você desfruta do processo, você não precisa temer o resultado. Porque isso aqui é consequência de toda essa paixão que a gente tem pelo processo. Essa aqui somos nós no Rio de Janeiro. Em agosto desse ano. Mais um torneio. E spoiler, mais um 12. 12, né? Já, mais um 6-0, 6-0 contra a gente. E nesse dia eu entendi e eu tive certeza de quem eu era. Esse 12, e é claro, a gente sai da quadra chateado, mas ali a gente tem muita certeza de quem a gente é. E ele não passa nem perto de abalar a gente. Porque a gente se conhece. A gente sabe exatamente quem a gente é. E hoje em dia, tudo que eu faço, eu invisto no autoconhecimento. E entender quem eu sou. Porque todo o conhecimento do mundo, de nada vale, se você não se conhece o suficiente para saber usá-lo. Bom, a partir do momento que você entende quem você é e você vive isso, surge uma coisa. Sucesso? Não.
A felicidade. E para mim, um dos maiores mantras que eu carrego comigo é: a felicidade traz o sucesso e não o contrário. Toda vez que você espera o sucesso para ser feliz, você espera a sexta-feira, você espera o título, você espera as férias, o que for. E você para de olhar para o processo. Então tá tudo muito interligado. Então se tem uma coisa que aqui eu quero deixar para vocês é: desfrutem do processo. Mais do que isso, decidam e invistam no autoconhecimento de vocês. Responsabilizem por isso. A partir desse momento, vocês se responsabilizam pela felicidade de vocês. E, de novo, a felicidade traz o sucesso e não o contrário. Muito obrigada.